Pois não, doutora Marilda. Começamos com a senhora, pelos impugnantes Partido Novo e outro. Prazo é de 10 minutos. Excelentíssimo senhor ministro relator, ministra presidente, procuradora-geral eleitoral, demais ministros, o Partido Novo começa a sua sustentação abrindo mão do seu prazo de impugnação à contestação, como se trata de uma questão exclusivamente de direitos, não prejudica eventual recurso, caso o registro seja deferido. E o faz porque a busca do Partido Novo é pela estabilização desse processo eleitoral. O impugnante não acredita que a nossa Constituição permite que a estabilidade do processo eleitoral fique à mercê do voluntarismo de um único candidato. E o primeiro argumento que sustenta nesse sentido prejudica os demais, que é a aplicação do artigo 77, parágrafo 4º da Constituição. Na compreensão do impugnante, é a data do registro de candidatura que marca a aferição das condições de elegibilidade e das inelegibilidades dos candidatos a presidente da República. E por que a condição do presidente da República é diferente, o afasta dos precedentes dessa corte, de prefeitos, de vereadores e de governadores? Por uma questão que não é simples. O presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. É por isso que a Constituição, lá no artigo 77, parágrafo 4º, trata dos casos em que impedimentos legais, morte e desistência fazem com que uma surpresa acometa a eleição presidencial. A eleição não se esqueceu disso e não tratou disso só para o segundo turno. Ela tratou para o segundo turno porque o segundo turno precisava de um mecanismo de solução, que era chamar quem tem mais votos no primeiro turno. Mas veja que o parágrafo 4º diz que impedimentos legais, morte e desistência que antecedam a votação do segundo turno. Não é possível que um candidato que tenha um impedimento legal anterior ao registro de candidatura participe do processo eleitoral. Aliás, a Constituição não cogita esta possibilidade. Ela trata essa possibilidade como algo que nunca acontecerá. Que um candidato que ou morreu, ou que desistiu, ou que tem um impedimento legal, chegará ao dia da eleição e poderá ser eleito. Caso fosse aplicado o entendimento que o candidato pretende, que é a aplicação de um fato superveniente, uma eventual suspensão da sua inelegibilidade até a data das eleições, ou até a data da diplomação, que seria pior, nós teríamos a possibilidade de um candidato com impedimento participar do processo eleitoral, que é exatamente o que a Constituição não permite no artigo 77, parágrafo 4º. E por que o faz? Porque o nosso sistema é presidencialista e a eleição do chefe de Estado e chefe de governo, ela não se submete ao voto de desconfiança do parlamento. E, portanto, as nossas eleições precisam ser estáveis e não sujeita ao voluntarismo de um candidato que ajuiza o seu pedido de suspensão de inelegibilidade quando quer, que não ajuiza se não quer, que vai ao órgão que pretende ou que substitui a sua candidatura sem sequer fazer pedido nenhum que sustenta desde o início que seria possível. Caso essa corte, portanto, compreenda que a data de aferição do registro de condições de elegibilidade e inelegibilidade é a data do registro, todos os demais argumentos estão prejudicados, porque no dia do registro de candidatura, o candidato possuía uma inelegibilidade flagrante, que era a condenação criminal por órgão colegiado, numa das hipóteses da linha E, 1 a 10. Mas não é só. Vamos imaginar que essa hipótese e esse fundamento seja superado. O que o candidato argumenta? Que ele poderia, então, após o registro, levantar uma liminar, conseguir uma liminar que suspendesse a sua inelegibilidade. E essa liminar, ela aconteceu não nos órgãos do Brasil. E por que não, ele diz? Porque o TRF4 teria atrapalhado. Ele teria demorado muito no julgamento dos processos e não teria remetido os autos para o STJ, para o STF. Isso, contudo, não é o que a gente vê lá no processo criminal, no evento 326. Quando o TRF4 vai remeter cópias dos autos para o STJ e para o STF, mas o candidato recorre da remessa dos autos para o STJ e para o STF e diz, não, eu não quero que remeta os autos. E aí, então, o TRF
ele reconsidera essa decisão de remessa e o faz considerando o seguinte: tudo bem, vou respeitar o princípio dispositivo, o direito é seu, você vai ao STJ e ao STF fazer a sua postulação. E o candidato diz: eu não vou porque isso prejudica o meu direito, porque eu vou antecipar o julgamento. Bem-vindo ao mundo da isonomia, que ele tanto sustenta. Na condição de presidente da República, de chefe de Estado e chefe de governo, ele está numa situação diferente dos demais. É por isso que a Constituição o trata de forma diferente. Mas já que ele quer aplicar o 16A e o artigo 10, parágrafo 11, o artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504, que então se coloque na posição de todos os outros candidatos e faça a postulação de efeito suspensivo, já que se sente tão injustiçado. Mas essa postulação não veio. O que apareceu como sustentação para o 16A, para o 26C da Lei Complementar 6490? Uma liminar, uma suposta liminar do Comitê da ONU. E o candidato defende que essa decisão teria efeito vinculante suficiente para atender os termos da Lei Complementar 6490. Não é uma única razão pela qual o candidato defende essa eficácia vinculante, mas também não é uma só razão pela qual o Partido Novo defende que essa decisão não se aplica a esse caso, ainda que ela tenha efeito vinculante no âmbito interno do Brasil. E por quê? Em primeiro lugar, nada mais irônico do que o presidente que não promulgou o protocolo facultativo de proteção dos direitos humanos precisar dessa promulgação. E foi exatamente o candidato, quando presidente da República, que não promulgou o protocolo facultativo para justamente exercer o seu direito individual de recorrer aos comitês de direitos humanos. E compreende a impugnante que a doutrina, de fato, que sustenta a aplicação imediata desses protocolos, ainda que não haja promulgação, com fundamento no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Mas acontece que, até então, não é essa a jurisprudência do Supremo, num famoso precedente já tão citado do ministro Celso de Mello, que exige a promulgação para a eficácia interna dos acordos internacionais. Isso não quer dizer que ele não tem eficácia, que ele não vale a nada. Ele vale no âmbito internacional, mas no âmbito interno não. E por quê? Porque o presidente da República não pode ser submetido a uma norma que vai derrogar inúmeras regras do ordenamento jurídico sem que isso passe por ele. Demora a tramitação do decreto legislativo. Desde a assinatura do pacto até essa tramitação, o presidente da República muda. E ele vai se sujeitar à alteração de toda a ordem jurídica sem que isso tenha passado por ele. Tudo bem que o faça por emenda constitucional, como também se autoriza para pactos de direitos humanos, o que não foi o caso. Mas, muito bem, vamos partir do pressuposto de que esse protocolo ele é válido mesmo no âmbito interno e, independentemente da promulgação, ainda assim, ele não suspende a inelegibilidade do candidato. E por quê? Porque esta decisão, em primeiro lugar, está muito longe de atender os termos do artigo 26C da Lei Complementar 6490. Seria preciso ignorar o artigo 26C, que exige decisão do órgão colegiado responsável para julgar o recurso do candidato. E o Comitê de Direitos Humanos da ONU, por mais respeito que mereça, não é um órgão colegiado com competência para julgar o recurso do candidato, seu recurso criminal. Mas não é só isso. O órgão, ele próprio reconhece que ele tem uma competência opinativa e isso está expressamente consignado no artigo 92 do seu regulamento, que diz que ele vai comunicar ao Estado a sua opinião sobre isso. O professor Celso Laffer muito bem esclarece que a competência do órgão é exclusivamente opinativa, é um conjunto de peritos que avaliam a possibilidade de haver violação dos direitos humanos. E o próprio órgão reconhece que essa violação não aconteceu ainda. O que ele propõe é que o Brasil avalie o caso concreto para que essa violação não ocorra. Vejam bem, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, avaliando a situação do candidato para que não haja violação aos seus direitos humanos. Por que isso acontece? Porque esse órgão, ele nem sequer
tem a competência para fazer essa avaliação, porque os recursos no Brasil não acabaram. Pelo artigo 2º do 2º protocolo, caso sejam válidos, os recursos no Brasil precisam ter se encerrado e, portanto, ele não pode ter eficácia vinculante para o nosso sistema. Mas ainda que nós ultrapassássemos isso e fôssemos aplicar o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos ou a Convenção Americana de Direitos de Proteção aos Direitos Humanos, ainda assim ele não teria razão. É preciso observar que o único caso em que os pactos internacionais eles acolhem a inelegibilidade como válida é o caso de condenação criminal. E eu concluo, presidente, a discussão que se faz aqui é se essa condenação é transitada em julgado ou não, o que a Corte de Direitos Humanos não exige. Com todo respeito ao candidato e a vossas excelências, livre no Brasil tem que ser escolha do eleitor, mas essa liberdade só será real quando, de uma vez por todas, a gente eliminar a profissionalização da história mal contada. E é exatamente o que acontece aqui. É por essas razões que o Partido Novo pede o indeferimento do registro de candidatura. Muito obrigada. Obrigada, doutora Marilda.